Bom dia, boa tarde, boa noite. Guima por aqui, sejam todos bem-vindos ao canal do Guima. E é isso, Brasil 3, Chile 0 no Maracanã. O Brasil sobe para a segunda posição aí das eliminatórias, já classificado para a Copa. E foi o que eu disse no último vídeo. O Brasil tinha tudo e o adversário colaborava muito para uma vitória fácil. Assim, foi 3-0, mas o Brasil sofreu no primeiro tempo, tá? Vamos lá. É aquilo, o Brasil entrou com aquele mesmo time que eu falei no último vídeo, com o Estevão ali mais centralizado, né? Mas com uma liberdade para abrir para as pontas e também o Rafinha com essa liberdade para trocar e vir para o meio. Só que o Brasil careceu do que eu também havia dito, que criação de jogada. O Chile veio para se defender, então o Chile jogou muito fechado, tá? E o Brasil sofreu para tentar furar esse bloqueio do Chile, né? Porque, e assim, a maioria, eu acho que Brasil na Copa do Mundo, 80% dos jogos vão ser assim, com seleções fechadas, com seleções do Brasil precisando quebrar linhas defensivas. E o Brasil acabou sofrendo muito com isso, né? O Brasil não tinha ali jogadores para fazer, um jogador para quebrar com o drible, um jogador para quebrar com tabela. O Martinelli jogou aberto, né, pela esquerda no lugar do Vinícius Júnior. E assim, pô, o Martinelli foi mal? Não, o Martinelli não foi mal, mas o Martinelli eu acho ele limitado, tá? Eu não acho. É tanto que ele é reserva do Vini Júnior. O Vini Júnior tem mais esse 1 contra 1, tem muito mais velocidade que o Martinelli. Mas ontem jogou o Martinelli e a gente até viu ele tentando, né? Mas acabou que, sei lá, pra mim ele foi ok, tá? Eu acho que ele foi ok. O Rafinha também tentou bastante e tal, mas não é um jogador extremamente habilidoso que vai quebrar linhas com o drible, não vai. E a gente viu que não conseguiu. Ele foi o responsável por criar boa parte das jogadas ali do Brasil ofensivamente, né? Tanto que o primeiro gol sai dos pés dele, né? Sai praticamente dos pés dele. Porém, falta, né? Falta um pouquinho, a seleção não está pronta. Sem um meio-campo articulador para encontrar esses passes, né, em profundidade, para fazer uma tabela, ou um meio-campo que saiba driblar, alguma coisa do tipo, porque ficou muito difícil o jogo ontem com o Brasil sem ter esse jogador, né? Mas assim, foi um jogo totalmente de ataque contra defesa. O Chile teve acho que 2 chances no primeiro tempo, mas estava em posição de impedimento. E assim, aí cai no Alisson, né? Cara, o Alisson é foda. É por essas e outras que o brasileiro, ele não... Ah, mas ele é fudido demais no Liverpool. Mas assim, na seleção brasileira, o Alisson deixa muito a desejar. Por quê? Porque a seleção brasileira, na maioria das vezes, não é agredida, não é atacada. E assim... 1, 2, 3 bolas que vai no gol do Brasil, na maioria das vezes, na maioria dos jogos. E é aí que o Alisson geralmente não faz milagre. Na última Copa do Mundo foi isso. O Brasil praticamente não foi exigido em quase nenhum jogo. Quando precisou e foi exigido um pouquinho mais, ele tomou os gols. Ele não fez nenhum milagre, não consegue... Cara, aí é foda, porque quem você vai falar o quê? Quem que você vai colocar no lugar do Alisson? E outra, o Alisson é o goleiro da Copa do Mundo, não tem o que falar. O Alisson já está na Copa do Mundo, o Wesley já está na Copa do Mundo, o Marquinhos e o Magalhães já estão na Copa do Mundo, Casimiro e Bruno Guimarães já estão na Copa do Mundo. Então, cara, são poucas as posições que tem briga aí para a Copa do Mundo, tá? Então, o que a gente tem visto é a maioria, eu acho que muito mais do que a maioria, veremos na Copa do Mundo. Então o time é esse, agora é o Ancelotti fazer um trabalho com o que ele tem em mãos, né? É óbvio que o Neymar estará nessa seleção, chore quem chorar. Ah, mas eu não gosto, foda-se. Ah, mas eu acho que ele dá, foda-se. É informação, foi passado informação. O Rica Perrone no vídeo dele, na live dele, ele disse que ele tem informações de dentro da CBF que o Neymar está na Copa do Mundo. Aí ele está na lista do Ancelotti. Ele está apto para ser convocado assim que ele conseguir recondicionamento. Mas então
E mesmo que ele não tenha, então alguns fatores podem tirar o Neymar dessa seleção. E é ele não se recuperar, é ele não estar jogando, é ele se machucar novamente, tá? Mas é informação, não é achismo. O Rica, todo mundo que conhece o Perrone sabe que ele é um cara de credibilidade pra caralho. E ele não... Cara, eu não falaria se fosse mentira, ele não precisa disso, tá? É um cara de muita relevância. Então, doa quem doer, o Neymar está nos planos do Ancelotti, tá? E então, vamos lá. Bruno Guimarães, eu acho que fez um jogo bem honesto, tá? Fez um jogo bom. Finalmente, hein, Bruno Guimarães? Finalmente fez um jogo bom pela seleção. Foi também responsável por algumas, até o gol ele fez. Inclusive o segundo gol ele foi também fundamental aí pro gol que ele acabou fazendo, né? Então o Bruno Guimarães foi muito bem. O Casimiro é chover no molhado. O Casimiro é muito bom jogador. O Casimiro fez muita falta na seleção brasileira. Mas assim, pô, deu um mole que não precisava, né, Casimiro? Porra, velho de guerra, mano. Experiente pra caralho como você é. Não pode dar um mole desse não, de pisar no cara. Pô, isso aí pode prejudicar o Brasil aí num jogo que vale alguma coisa. Que isso aí não valia de nada, né? Mas, pô, ficar ligeiro. E o Casimiro desfalca o Brasil no próximo jogo contra a Bolívia. Que eu não sei se é uma coisa ruim, tá? O Brasil joga contra a Bolívia na altitude. E na altitude, cara, é bom que tenha sangue novo aí. É bom que seja molecada, porque cara, é sofrido e é doído ter que jogar na altitude. Então essa substituição aí do Casimiro, acho que pelo Andrei, vai ser benéfica, né? Botar sangue novo aí, botar molecada pra correr lá. Porque contra a Bolívia vai ser um jogo dificílimo na terça-feira, tá? A Bolívia vai jogar tudo o que pode para conseguir a classificação para a Copa do Mundo. Esse jogo para o Brasil não vale de nada. Para a Bolívia vale a classificação. Então a Bolívia só tem chance de ir para a repescagem e tentar ir para a Copa do Mundo se ela vencer o Brasil. Então, para a Bolívia vale tudo e para o Brasil não vale nada. Então, vai ser um jogo foda, viu? E aí, beleza. Casimiro e Bruno Guimarães aí jogaram muito bem, né? E ali na frente teve o João Pedro, Estevão, Rafinha e Martinelli, né? Então, Martinelli eu já falei que, pô, eu não acho ele bom e eu não acho ele um espetáculo e não acho ele ruim. Para mim é um jogador ok, tá? E que para ser reserva do Vini Júnior... Eu acho que ele também é um que já estará na Copa aí para ser o reserva do Vini Júnior, né? E, bom, na direita ali o Rafinha também tentou, fez um bom jogo, tá? Não se escondeu, não se omitiu nem nada, tentou criar bastante aí. Tentou criar e... Então ele tentou criar, ele agrediu o Chile, foi para cima e tal. Então fez um bom jogo, tá? Não fez um jogo ruim, não. Agora, o João Pedro também acho que fez um bom jogo, tá? Fez um bom jogo, mas teve poucas chances, não conseguiu fazer o melhor jogo que ele podia, não. Mas não foi mal, não se escondeu também, tentou participar das jogadas, só que é pouco para um centroavante da seleção brasileira, né? Mas também não teve tantas chances assim, não. Agora, o Estevão foi... Cara, eu acho que o moleque foi muito bem, vestiu a camisa do Brasil mais uma vez, não tremeu, não sentiu o peso da camisa, foi para cima do Chile, criou jogadas, finalizou em gol. O moleque tava de gente assim que o Brasil tá precisando. A seleção brasileira tá precisando de moleques assim, de personalidade que vai para cima, que não tem medo de cara feia e que queira jogar bola na seleção brasileira. Não porque está ali, foi convocado, eu sou obrigado a ir. Não, o cara tem que estar. A seleção brasileira precisa voltar a ter pessoas que querem estar na seleção brasileira. E o Estevão mostrou isso mais uma vez e jogou bem para um caralho. Foi um dos melhores da partida aí, né? Então falamos do time titular. O Brasil consegue abrir o placar ali com uma bola recebida ali pelo Rafinha, né? O Rafinha vai para cima do goleiro, finaliza. O goleiro defende e a bola vai em direção ao gol e o Estevão ali acaba passando da jogada, né? E como recurso ele vira uma pucheta ali e faz o gol.
Tá, um gol bem de oportunismo dele mesmo, porque o gol do Rafinha não ia entrar, o zagueiro já estava ali, então se o Estevão não tenta mesmo ali aquele mini voleio, uma mini bicicleta ali para fazer o gol, o zagueiro com certeza ia tirar, né? Então o Brasil abre o placar e não foi fácil, como eu disse, o Chile estava muito fechado e esse gol deu uma respirada no time para tirar um pouco o peso e tal, e o Chile tentar sair um pouco mais para o jogo, né? O Chile era o último colocado, também não valia de nada para eles esse jogo, trouxe um time completamente alternativo ali, cheio de moleques. O Chile está numa remontada, vai tentar remontar para a Copa de 2030 ainda, né? Então tem um longo caminho pela frente aí o Chile. Então, no segundo tempo, o Brasil muda, né? O Ancelotti ele muda e coloca Luiz Henrique, coloca Paquetá, coloca o Pombo e, cara, aí o Brasil ganha uma outra cara. Então, infelizmente o Estevão sai, né? Eu não tiraria o Estevão não, ele vinha sendo o melhor do Brasil ali no primeiro tempo. Só que aí entrou no lugar dele o monstro Luiz Henrique. Puta que eu pariu, como esse cara é foda, mano. Esse moleque joga com o Tadala aqui, ó, brabo. O moleque joga, cara, puta, não vê quem tá na frente dele. O bicho corre para um caralho, não tem medo também. Puta, os dois gols ele foi fundamental nos dois gols do Brasil, tanto o gol do Paquetá quanto o gol do Bruno Guimarães, cara. Ele teve muita participação, cara, nos dois gols. Então, cara, ele entrou muito bem, e aí o Ancelotti vai ter uma baita de uma dor de cabeça, né? Porque o Estevão jogou bem pra caramba, e Paquetá entrou muito bem também, né? Ele entrou ali para cobrir esse meio campo, aonde estava Rafinha e aonde estava o Estevão em alguns momentos ali do primeiro tempo. E aí o Paquetá é o dono daquela posição, pô. Não tem o que falar. O Paquetá, ele é o meio campo articulador, tá? Ele não faz o meio campo pior do que ninguém que estava ali. Então, aí o Brasil melhora, já tinha o resultado ao seu favor, né? E o Paquetá jogando como meio campo é melhor que o Estevão, é melhor do que o Rafinha, e isso veio culminar em 2 gols, né? Então o Paquetá vindo para esse meio campo, ele sendo titular, então Rafinha ou Estevão já não serão. E aí essa ponta direita, cara, ela vai dar uma baita de uma dor de cabeça pro Ancelotti, porque vão brigar por essa posição Luiz Henrique, que toda vez que foi convocado jogou pra caralho, inclusive no jogo contra o Chile. Aí também o Estevão, que também vem jogando muito bem ali na ponta. Então, e aí se o Rafinha não jogar centralizado e ele optar pelo Paquetá ou Neymar, porque o Neymar voltando, aquela posição do meio campo ali é dele, são 3 jogadores brigando pela mesma posição, e 3 jogadores bons, 3 jogadores que vêm entregando um bom futebol. Então, a dor de cabeça aí pro Ancelotti, pro próximo jogo, pro futuro da seleção. Como meio-campistas, a gente, para a Copa do Mundo, a gente provavelmente tem o Paquetá e tem o menino Ney, né? Para essa ponta direita, a briga fica... Cara, eu acho que o Rodrigo não cabe nessa seleção, infelizmente, porque ele joga exatamente nessa posição. Então, ele não vem sendo convocado há algum tempo, né? E, cara, agora menos ainda, porque Luiz Henrique jogando muito, Estevão jogando muito, e o Rafinha também é daquela posição. Putz, agora, infelizmente, o Rodrigo já era para essa Copa do Mundo. Ele não vai ser chamado, não, com toda certeza aí. Aí, para a ponta esquerda, fica o Vini Júnior e o Martinelli, né? Então, num lado a gente já tem o titular cativo ali da posição, e do outro lado a gente tem uma briga entre 3 caras que estão querendo comer bola, velho. Então, dor de cabeça boa pro Ancelotti, ele vai ter que se virar com isso, né? Então é isso, eu acho que o time do Brasil é isso, vai entrar Neymar nessa seleção, os atacantes, cara, eu acho muito difícil sair
O Pedro, eu acho que em algum momento vai ter que ser chamado de novo, tá voltando a jogar muito bem. O Pombo entrou ali no segundo tempo. O Pombo deve ser um cara muito legal, ele deve ser uma pessoa muito bacana, porque todos os técnicos gostam muito dele. Mas assim, puta que pariu, o Pombo numa Copa de novo, vai ser titular de novo numa seleção brasileira, numa Copa do Mundo. Não tem futebol para isso, gente. Não tem futebol para isso. Então, se fosse eu escalaria aí para a próxima, ou amistoso, ou alguma coisa, o Pedro, se ele continuar nessa toada aí, chama o Pedro, mantém, ainda tem o Matheus Cunha, né? Então, pô, Richarlison, Matheus Cunha, João Pedro e Pedro, cara, esses quatro, vai ficar entre esses quatro. O Endrick eu acho muito difícil que vá para essa Copa do Mundo também, não tem jogado, tá só treinando, tem jogado e quando joga pouco. Eu acho que o Endrick voltou lá pro fim da fila depois que o João Pedro começou a jogar bem, continuou jogando bem, na verdade, né? Ele já fez uma última temporada boa e essa temporada já voltou jogando super bem. Então, cara, a seleção brasileira vai ganhando sua forma. A forma que vai para a Copa do Mundo, ela vai ficando cada vez mais afunilada ali e tem poucas opções aí para mudanças, né? Então, tirando que é o Chile é uma seleção, como eu disse, a última colocada, é um time que foi para esse jogo aí já não valia mais nada. O Brasil fez um bom jogo, sofreu para entrar na defesa do Chile, não conseguiu quebrar facilmente as linhas, então precisa treinar muito isso, jogadas individuais, triangulações rápidas ali porque a maioria dos jogos de Copa do Mundo é assim. Então, dificilmente as seleções vão vir para atacar o Brasil aí de frente. Vão geralmente se fechar ali e tentar alguma coisinha. Então é isso, Brasil 3, Chile 0, próximo jogo contra a Bolívia na terça-feira, lá na altitude, no El Alto. E falaremos mais sobre esse próximo jogo. Muito obrigado a todos que estão por aqui no canal do Guima. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha. Fala pra gente o que vocês acharam do jogo, assistiu o jogo, quem que você acha que foi o melhor dessa partida. Pra mim, o melhor dessa partida foi, sem dúvida nenhuma, o Luiz Henrique. O cara saiu do banco de reserva, jogou 20 minutos, 25 minutos que seja, e destruiu com o jogo. Precisou de pouco tempo para destruir com o jogo, então tem que continuar dando chances aí pro cara para ele continuar a aproveitar o momento dele, que é muito bom. Então fala aqui o que vocês acharam do jogo aí. Valeu? Até a próxima.